Olá, então vamos à segunda parte da aula de apego, que é o tema 2 da nossa disciplina. Na primeira parte, eu falei para vocês que o apego ele não surge de repente, ele é uma construção, assim como qualquer relacionamento. E que essa construção se dá especialmente no primeiro ano de vida do bebê. Então, hoje nós vamos ver cada uma das fases, como é que isso se dá e quais são as características dessas fases. Na fase 1, que vai de quando o bebê nasce até mais ou menos 2 ou 3 meses, ou 8, 12 semanas, o que acontece? O bebê, vocês lembram lá do tema 1, que ele nasce com um repertório, com alguns comportamentos que o fazem se sentir atraído por estímulos humanos. O bebê gosta da voz humana, da face humana, do colo, tá? E aqui, o bebê, nessa etapa, ele ainda tem pouca capacidade discriminatória de pessoas. Então, ele ainda não tem muitas habilidades para discriminar quem é a mãe ou o cuidador principal de outras pessoas ao redor. Então, o que acontece? Ele se sente atraído por pessoas, ele gosta de gente, ele não tem uma preferência clara por uma dessas pessoas que convivem com ele, tá? Essa fase costuma ser uma fase que o bebê vai facilmente ao colo da outra pessoa, a mãe pode sair, deixar, na verdade o bebê vai chorar e protestar quando as necessidades dele não estiverem sendo atendidas, mas não porque a mãe saiu de perto, ou lembrando que quando eu falo mãe, não necessariamente precisa ser a mãe biológica, mas pode ser a figura principal para ele. E por volta de 2, 3 meses, até mais ou menos 7 meses, o que a gente observa? Que o bebê ele já começa a discriminar melhor as pessoas ao redor e começa a ter uma preferência por uma figura ou mais figuras, que são aquelas figuras que estão constantemente com o bebê e intimamente se relacionando com o bebê, que geralmente é a mãe, tá? Mas ele ainda aceita bem o contato com outras pessoas, mesmo pessoas estranhas, tá? Então é um bebê que ainda vai ao colo de pessoas estranhas, sorri para as pessoas, sorri para a mãe, sorri para os outros, mas talvez para a mãe ele sorria um pouco mais, mas ele aceita bem a estimulação no colo de outras pessoas. E como ele ainda não tem, né, apesar começar uma preferência que ainda não tem exatamente aquela figura dentro aí de um contexto de preferência mesmo, é um bebê que não sente tanto a falta da mãe. Em termos práticos, lembrar que é mais ou menos nessa fase onde muitas mães voltam ao mercado de trabalho após a licença maternidade, seja a licença de 4 a de 6 meses. É sempre um momento, a volta ao trabalho, de muito estresse, de muita angústia para a mãe. Mas para esse bebê, a adaptação costuma ser uma adaptação mais tranquila do que para o bebê um pouquinho mais velho, tá? O bebê, por exemplo, de 1 ano, é bem mais difícil a adaptação dele do que deste bebê de 5, 6 meses, ou às vezes até um pouquinho mais. E aí ele chega na fase 3, tá? Que vai mais ou menos dos 7, 8 meses até mais ou menos 3 anos, que é a fase mais grudinho. Aqui a gente tem, de fato, a fase onde o apego está instalado. Então, vinha, né? Se a gente fizer aí a analogia com os outros relacionamentos, vinha uma fase crush, mas, na verdade, não estou nem aí, né? Todo mundo, tô no aplicativo, tá? Quem eu gostei, quem me deu colo, me deu bola, tá bom. Uma fase onde eu começo a ter um crushzinho e aqui uma fase onde eu passo a ter um relacionamento e um interesse em uma determinada pessoa, tá? Então aqui já tem uma preferência nítida pela figura materna ou a figura de ligação daquele bebê e começam a ter alguns comportamentos que são muito típicos dessa fase, como a busca da proximidade, a evitação da separação. Então é um bebê que ele busca
ficar perto da mãe, ele busca o colo da mãe, ele busca a mãe com o olhar, ele evita se separar da mãe, ele protesta quando ele se separa da mãe, ele chora quando ele se separa da mãe, ele sai correndo, tenta, a mãe está saindo, ele sai engatinhando, correndo, tenta ir atrás da mãe. Então, é uma criança que tem o que a gente chama de ansiedade de separação. Tá? E, além disso, medo de estranhos. Então, não é qualquer um que acalma esse bebê, não é qualquer colo que ele aceita. Às vezes, inclusive, se a gente for pegar esse bebê no colo, ele chora mais ainda quando ele vai para o colo do estranho. Por isso que nos atendimentos em saúde, por isso que no serviço de saúde, às vezes aquele bebê de 8 meses, 9 meses, mesmo que venha acompanhando no serviço há um certo tempo, essa fase se torna um atendimento mais difícil, porque ele passa a estranhar coisa que ele não estranhava, tá? Só que a gente não fica nesse grude para sempre com a nossa mãe, né? Ou pelo menos espera-se que a gente não fique. Então, o que acontece? Na fase 4, a partir mais ou menos dos 2, 3 anos, a gente entra na fase 4, que é aquela fase que, se tudo correr bem, eu confio naquela relação, confio naquela pessoa o suficiente para me deixar afastar daquela pessoa e ir para o mundo. Ir para o mundo por quê? Porque eu sei que se eu precisar eu posso retornar. Tá? Então, é a fase que a gente chama de formação de uma relação recíproca, tá? Que é uma relação mais flexível. Eu não preciso ficar grudado com minha mãe o tempo inteiro. Eu só preciso grudar se eu não estiver bem, se eu estiver estressado. Em momentos de perigo, de estresse, a gente retorna essas figuras. E isso só é possível porque o próprio desenvolvimento cognitivo nessa fase vai possibilitar com que a criança entenda e preveja o comportamento dos adultos, tenha uma visão de mundo mais complexo, apresente um comportamento mais flexível, compreenda que o que vai e volta, dos motivos e sentimentos do outro. Então, o próprio desenvolvimento cognitivo vai permitindo que a criança entre na fase 4 do apego, tá? Então, é uma criança que ela vai suportar o afastamento desde que tudo tenha ocorrido bem e que ela saiba que a sua base de segurança foi garantida, que ela saiba que se precisar, ela pode recorrer à mãe ou quem quer que seja essa figura, tá? É importante dizer para vocês que na fase 1 e na fase 2, eu estou tendo uma construção de uma relação de apego. Mas eu ainda não posso dizer que a criança está apegada à mãe. Apegada, né? Desculpe. Apegada à mãe. Ela está construindo essa relação de apego. Eu só começo a falar em relação de apego propriamente dito a partir da fase 3, tá? Porque antes ela ainda não tinha, se ela ainda não tinha preferência por uma figura, ou está iniciando a preferência, eu ainda não posso dizer que tem apego. Esse apego está sendo construído. Tá? E aí, o que faz com que uma criança, tá, ela desenvolva o apego nessas 4 fases que a gente descreveu? Primeiro, é super importante a gente dizer que é necessária uma maturação neurológica. Tá? Não é à toa que essas idades foram estudadas lá atrás pelo Bohr e pela Ainsworth, e elas se mantêm até hoje em diferentes culturas. Por quê? Porque essas fases dependem, sim, de uma maturação neurológica que está atrelada à idade. Então, vocês podem imaginar que ainda existem dúvidas de como isso acontece nas crianças que têm algumas dificuldades neurológicas importantes. Além disso, além dessa maturação, é necessário que tenha boas condições de contato. Eu preciso ter uma figura, pelo menos uma figura, não precisa ser a mãe, mas eu preciso ter pelo menos uma figura que seja estável, acolhedora, sensível, atenta às necessidades do bebê. Tá? Então, essas figuras, elas são importantes, seja ela a avó, uma tia, mãe adotiva, o pai, tá? Mas é necessário que a criança tenha uma figura
que seja essa figura central na vida dela. Se tiver mais de uma, ok, mas pelo menos uma. Então, são figuras de ligações de afeto estáveis que proporcionam estimulação social e afetiva, presteza de atendimento. Se vocês lembrarem da primeira parte dos experimentos com macacos, não basta a mãe cuidar no sentido de alimentar, trocar e prover condições de sono, higiene para essa criança. Tem algo além disso para que esse apego ocorra. Tá? Então, o desenvolvimento de um apego saudável está diretamente relacionado à sensibilidade do adulto que cuida da criança. Isto é, a sua capacidade de responder adequadamente aos sinais emitidos pela criança. Choros, sorrisos, comportamentos motores, reflexos, já em seus primeiros dias de vida. Então, se a gente lembrar do tema 1, a gente precisa desse adulto antenado com essa criança, com aqueles comportamentos que muitas vezes são comportamentos reflexos, hereditários, mas que já começam a sinalizar as necessidades da criança. Aí, o que acontece? Além das fases, a gente pode ter diferentes tipos de apego. Nem sempre o apego sai conforme o esperado, tá? Se tudo correr bem, nós vamos ter o apego que a gente chama de apego seguro. Mas, se alguma coisa não deu muito certo nesse desenvolvimento desse vínculo, nós vamos ter o apego inseguro. O apego inseguro, ele pode ser classificado em 3 tipos, que a gente vai ver cada um deles, tá? Na verdade, os 2 tipos primeiros, o ambivalente e o evitativo, a própria Mary Ainsworth, quando ela organizou a situação estranha, ela classificou esses 2 tipos em função do que ela observava ali na situação estranha. Mais tarde, ao longo aí do desenvolvimento da teoria, e não foi ela, mas foram outros teóricos, eles tiveram que acrescentar um 3º subtipo de vínculo inseguro, de apego inseguro, que é o desorganizado, que é o mais raro, porém o mais grave, tá? Então, o apego seguro, a gente tem aqui as características do cuidador e as características da criança, tá? O cuidador é aquele cuidador que reage de forma apropriada, rápida e consistente às necessidades da criança, e o cuidador formou com sucesso um vínculo paternal seguro da criança. É aquele cuidador que é sensível, que é responsivo, que está atento, tá? Que protege a hora que tem que proteger, que estimula a autonomia a hora que tem que estimular, que na verdade, gente, a maior parte dos cuidadores, das mães, das famílias, é desse tipo de cuidador. E o que acontece? A criança, então, ela vai usar o cuidador como uma base segura para a exploração. Então, se ela se sente segura, se ela está perto da mãe, se ela está perto do cuidador, ou se ela percebeu que a mãe confia naquele ambiente, ela vai explorar o ambiente. Ela vai sim protestar contra a partida desse cuidador e vai buscar proximidade, tá? Ela não quer ficar muito separada desse cuidador, principalmente em momentos de estresse, quando ela está com um estranho, por exemplo. E ela, se a mãe sai, ela é confortada na volta, retornando à exploração. É muito o vídeo, depois vocês olhem do vídeo, tá, da situação estranha, que é o exemplo do bebezinho. Ele protesta, ele chora quando a mãe sai de perto, mas olha, que ela volta, ele se sente aconchegado, acalentado, e ele volta a explorar o ambiente. E pode ser confortada por estranhos, mas mostra clara preferência pelo cuidador. É um bebê, ele até se deixa confortar, mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, ele prefere a própria mãe, tá? E se ele tá, às vezes até a hora que ele já tá mais calminho com o estranho, a mãe chegou e ele começa a chorar de novo. Isso é a maior parte das crianças. E lembrar que essa criança, esse tipo de comportamento, a gente vai mais ver na fase 3. Na fase 4, a gente espera que isso esteja mais brando, mas eu vou entrar na fase 4 e vai estar mais brando se tudo correu bem e eu desenvolver um apego seguro, tá? O que acontece? O apego inseguro,
tá? Eu não vou ler aqui todas as características, depois vocês podem pausar o vídeo e olhar com calma, mas é o que a gente chama de ambivalente ou resistente. Eu prefiro a terminologia ambivalente, que dá mais ideia do que eu quero passar. É uma mãe que muitas vezes, mamãe, um cuidador, que ela é ambivalente, então ela é muito, tá? Ela é super mãe, mas claro, ela não consegue ser super mãe 24 horas por dia. Em algum momento ela vai frustrar aquela criança. E às vezes ela acaba sendo até negligente nesses momentos que ela frustra, tá? E o que acontece? A criança, ela não se sente segura, ela começa a ficar com muito medo de perder essa mãe, já que é uma mãe super em cima, super grude, em alguns momentos não vai ter, ela acha que ela está perdendo aquela mãe. Então, é uma criança que ela é muito grude com a mãe. Essa criança, ela é como se tivesse um apego exagerado, ela é muito apegada, aquilo que a gente chama de tradicionalmente de muito apegado. Muito apegado é apego inseguro. É apego inseguro do tipo ambivalente, é uma criança que não deixa alguém ir ao banheiro, que tem dificuldade de adaptação na escola, que chora, que só se sente bem quando a mãe está perto, tá? Que tem muito medo de perder a mãe. E às vezes ela, inclusive, ela pode demonstrar uma certa mágoa e uma raiva da mãe quando a mãe sai de perto, porque é como se ela se sentisse traída pela mãe, tá? Então, ela é incapaz de usar o cuidador como base segura. Ela busca proximidade antes que a separação ocorra. Ela se irrita com a separação, com ambivalência, raiva, relutância. Mesmo quando essa pessoa volta, às vezes ela fica muito brava com a mãe. Preocupa-se com a disponibilidade do cuidador, buscando contato, mas resistindo quando é alcançado, porque é isso, ela está com raiva, tá? Não é acalmada facilmente por estranhos, porque é como se ela perdesse o chão quando ela não está com a mãe, tem uma outra pessoa. E é uma criança que está sempre ansiosa com a possibilidade da mãe sair de perto, tá? E vocês podem ver que isso é a base mesmo dos nossos relacionamentos futuros, né? Aposto que todo mundo conhece alguém que nos relacionamentos de amizade, de namoro, etc., que tem aí um tipo desse ambivalente, tá? Que sufoca qualquer coisa, acha que não gosta mais e que está carente, que está se sentindo desprezada e tudo mais, tá? São identificações, tá, gente? Então, esse é o tipo de apego inseguro, ambivalente. Ainda dentro do inseguro, só que um outro tipo, é o evitativo. Se o ambivalente parecia que era muito apegado, o evitativo parece que a criança não é apegada, tá? Parece que a criança não está nem aí para a mãe. E a mãe também é um pouco assim. Por isso esse nome evitativo, mas na verdade é o apego inseguro evitativo. Então é uma mãe muito pouco, um cuidador muito pouco responsivo, muito pouco atenta. Às vezes ela até dá comida, tá? Mas ela meio liga no piloto automático. Então ela tem pequena ou nenhuma resposta, por exemplo, à irritação da criança. Mas quando a criança está irritada, aquela mãe blasé, tá? Ela desencoraja o choro e encoraja a independência. É uma mãe que, você já é grande, vai, não deixa. Então, é uma criança que ela também, o que ela vai aprender? Olha, essa minha mãe, ela responde muito pouco às minhas necessidades afetivas, né? Então, eu tenho que me virar. Aí, o que acontece? Ela também tem muito pouco, ela demonstra pouco afeto para a mãe, ela tem pouca partilha afetiva do jogo. Como a mãe não é tão atenta, não é tão antenada às necessidades dessa criança, ela sente muito pouco a ausência da mãe, mesmo quando ela é muito pequenininha, naquela fase mais grudinha, lá da fase de 8, 9 meses, ela tem pouca resposta de protesto, tá? Ela quase não se irrita, ela tem pouca ansiedade de separação,
Tá? E quando a mãe volta, ela meio que ignora, também não faz festa para a mãe, não sente nem sente mágoa, nem faz festa, um pouquinho diferente em relação à mãe, tá? E ela trata o estranho e a mãe de forma muito semelhante. Então, assim, desde que cuide dela, dê atenção para ela, tá tudo bem. Então, a criança sente que não há apego, portanto, a criança às vezes é rebelde, tem baixa autoimagem, autoestima. Então, é uma pessoa, vamos dizer assim, uma criança, e depois na vida adulta também, isso se repete, uma pessoa um pouco fria nos contatos. Ela trata a mãe, o estranho de forma semelhante, ela não é alguém antissocial, no sentido que a gente fala popularmente, fulano não gosta dos outros. Às vezes ela até conversa, mas é uma relação que é mais superficial. Se vier falar comigo, veio, se não vier também, tudo bem. Tá? Então, esse é o evitativo. Um parece que é demais, o outro parece que não tem, mas ambos são apegos inseguros. E tem um terceiro tipo que, particularmente, eu não sei explicar muito para vocês de que forma ele acontece, porque ele é mais raro, eu nunca vi caso, eu já vi do ambivalente, já vi do evitativo, já tive experiências de presenciar situações como essa, mas o desorganizado, eu tenho muita dificuldade para identificá-lo. Então, aquilo que eu sei é aquilo que é de livro, que é de conhecimento teórico e não de conhecimento da prática, tá? O que eu posso dizer para vocês? Que o desorganizado é o mais raro, é o mais grave também, por isso que ele tem, inclusive, esse nome. E ele surge depois, lá, porque são outros teóricos que levam. No vídeo que está para vocês, como material complementar, explica um pouco melhor o desorganizado. Mas o desorganizado, ele tem um misto dos outros dois. Então, uma criança que protesta, então ela vai para o colo da mãe, ela perde o colo, por exemplo, mas virando o rosto. Então, é um apego, vamos dizer assim, bizarro, tá? Vou ler aqui o que tá, mas, como eu falei para vocês, só conheço da parte teórica. Então, o cuidador, ele tem um comportamento assustado ou assustador, ele é intrusivo, né? Quando ele intrusivo, se mete demais. Afastamento, negatividade, confusão de papéis, erros de comunicação afetiva e maus tratos. É muito frequentemente associado a muitas formas de abuso contra crianças. Geralmente são os casos aí de cuidadores que abusam em todos os sentidos, né? Psicologicamente, fisicamente, às vezes sexualmente dessa criança. E a criança, estereótipos, né, tem comportamentos estereotipados, como se sentisse frio ou balançasse ao retorno, né? Então, uma coisa meio quase autista, vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa de se autoconsolar, tá? Falta de estratégia de apego coerente demonstrada por comportamentos contraditórios e ou desorientados, como aproximar-se, mas com o rosto virado. Mas o desorganizado, por sorte, é o que menos acontece. E aqui eu acho importante, como eu estou falando para profissionais da área da saúde, eu acho importante dizer para vocês que a teoria do apego é a teoria, uma das teorias que mais teve impacto dentro da área da saúde, principalmente na pediatria, né, nos serviços com criança. Por dois motivos. Primeiro, porque muitos problemas de comportamento, muitas características de personalidade, de relacionamento que a gente vê ao longo da vida, tem sua base nas primeiras relações afetivas e no apego. Então, a gente vê muitas vezes algumas queixas, que a gente vai voltar lá no tema 7, de comportamento que estão associadas a problemas no apego, tá? O que seriam essas queixas? Dependência excessiva, medos exagerados, manifestações de raiva excessiva e frequente, baixa tolerância a frustrações. Então, esse tipo de comportamento pode ter na sua base apego inseguro. Por outro lado, as crianças com apego seguro, elas são mais saudáveis, mais habilidosas socialmente, saudável do ponto de vista psíquico.
elas são mais curiosas, elas exploram mais o ambiente, com isso elas têm mais oportunidades de desenvolver outras habilidades cognitivas, motoras, sensoperceptivas, elas são mais persistentes, elas são mais amadurecidas, elas enfrentam melhor situações, porque elas sabem que qualquer coisa podem recorrer à mãe, tá? Além disso, a gente vê, né, que existe aí uma série de, como eu falei para vocês, uma série de comportamentos aqui, muitas vezes, né, o grude, que acabam atrapalhando a criança, tá? Eu acho só, queria falar uma coisa aqui para vocês, que essas repercussões do apego, é importante a gente diferenciar aquilo que é esperado da fase 3 de um apego inseguro, tá? A fase 3, ela pressupõe mesmo um maior grudinho, mas essa criança aqui, por exemplo, parece que ela tem mais do que 3 anos, então já não é tão esperado ela ser tão grudada. Então, uma criança birrenta, várias questões aqui de comportamento podem estar relacionadas ao apego. E aqui mostrando o quanto isso está dentro do contexto de saúde, né? Dependendo da idade da criança, para examinar, nós somos o estranho. Para examinar, para fazer algum procedimento, para dar uma vacina, é muito mais difícil, porque ela tem esse estranhamento. Então, a mãe passa a ser, ela tem que ser uma aliada, muitas vezes a gente tem que se abrigar no colo da mãe, a gente tem que pedir para a mãe ser a mediadora, para aquela figura de apego ser o mediador, tá? Porque é isso, nós somos o estranho. Então, lembrar, a criança na fase 3 é mais difícil mesmo para a gente, tá? O apego também teve uma repercussão aí em algumas práticas, como, por exemplo, o alojamento conjunto. O alojamento conjunto, ele é muito recente, ele começa na década de 90, tá? Antes disso não era, muito pelo contrário, as mães não eram bem-vindas dentro de uma enfermaria de pediatria, ou mesmo dentro do contexto de maternidade, os bebês ficavam separados da mãe. E essa mudança na rotina vem por causa das repercussões da teoria do apego dentro da área pediátrica. Tá? O próprio mãe canguru, né, o contato pele a pele, claro que tem outras vantagens em relação a essa prática, mas também tem a ver com apego. Olha, lembra, o bebê gosta de contato pele a pele, gosta de colo. Acho que era isso, então, em relação ao tema 2, para finalizar, lembrando que então, o texto está aí para vocês na plataforma e que eu deixei alguns vídeos, tá? O vídeo dos experimentos do Harlow, o vídeo sobre a situação estranha e um vídeo geral, que é do documentário do começo da vida, falando sobre vínculo para vocês assistirem. São todos vídeos curtos, tá? E que ajudam e complementam esse nosso tema, que é um tema que permeia muita discussão, que permeia muita dúvida, que vai permear muito da nossa vida, tá? Como adultos e tudo mais. Era isso, bom trabalho, boa leitura para vocês.